Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Restrição ao trabalho das doulas, profissionais que prestam suporte emocional e físico à mulher gestante antes, durante e depois do parto, desencadeia reações de protesto e indignação. E para saber as razões das investidas para limitar o trabalho dessas profissionais, hoje recebemos a doula Mariana de Mesquita, membro da Associação das Doulas de São Paulo. Obrigada, Mariana, por estar conosco. Uma oportunidade ótima para você explicar ao nosso telespectador quem é a profissional doula, qual é o trabalho dela, o seu trabalho. Obrigada pelo convite, Maria Lídia. Eu acho uma oportunidade incrível mesmo da gente poder esclarecer, né, qual é o papel da doula na equipe de parto, na equipe de assistência à mulher, tanto no pré-natal quanto no parto e no pós-parto. A doula ela vai prestar um suporte físico e emocional não medicamentoso. O que significa isso? A gente não aplica, não faz nenhum tipo de exame, a gente não ministra nenhum medicamento para a mulher. Nós vamos trabalhar com massagens, compressas, movimentações, tem todo um estudo a respeito das posições ideais para o parto. Tudo isso, se a gente trabalha na equipe multidisciplinar, vai ser discutido entre obstetra, obstetriz, doula, parturiente, durante o trabalho de parto. E a gente vai perceber na hora o que é o melhor para aquela mulher, né? A gente vai tentar orientá-la nesse sentido. Agora, essa é uma profissão regulamentada? As doulas entraram recentemente no Cadastro Brasileiro de Ocupações. Sim, nós temos agora, estamos rumando, né, para uma melhor estruturação da ocupação no Brasil. E a regulamentação? Exatamente. Em muitos outros países, principalmente os países em que a taxa de partos naturais é a maior do que a de cesariana, né? Países que oferecem um suporte para a mulher nesse sentido bem mais estruturado. As doulas, você não pergunta para a mulher assim, teve doula no seu parto? Você pergunta, quem foi a sua doula? Porque subentende-se que... É comum, é frequente. Exato, é muito mais frequente. Se ela não teve uma doula no parto, ela fez um acompanhamento com uma doula na gestação para se preparar para o parto. Ou teve uma doula de pós-parto que auxiliou na amamentação, nos cuidados com o bebê. Né? A doula, então, é uma profissão muito mais essa palavra, frequente. Eu confesso a você que eu não conhecia. Qual uma palavra diferente, doula? Grega. Significa serviçal, né? Uma mulher que serve a mulher em trabalho de parto. E é exatamente isso, uma mulher que está em trabalho de parto natural, a primeira coisa, o parto ele não tem hora marcada. Quando o bebê quer nascer, ele resolveu a hora. Então, a doula já se encaminha para a casa da mulher, fica com ela na fase latente de parto, que a gente chama, que são as primeiras horas, que o trabalho ainda está se instalando, está tudo muito lento, a doula acompanha essa mulher em casa para o casal não ficar sozinho. E dá segurança, né? Exato. Eu imagino como deve ser bom. Exato. Porque eu suponho que os maridos não tenham o conhecimento e a habilidade para esse suporte. Exato. O marido tem um investimento emocional no evento, a presença, né? É fundamental. Ele é pai do bebê, então assim, é bom ter uma doula nessa hora porque o casal já foi orientado. Durante a gestação eles adquiriram várias informações. Mas quando a doula está na casa deles, a doula vai fazer umas certas massagens na mulher, vai aliviar um pouco a dor. E o marido, em alguns momentos, ele vai ficar assustado, mas ele vai olhar para a cara da doula, a doula vai falar, tá tudo normal, tudo que está acontecendo está dentro do esperado, do previsto. E os médicos? Os médicos valorizam o obstetra? Ele valoriza o trabalho da doula? Depende da conduta do médico. Se um médico tem uma conduta de atender as mulheres de acordo com a medicina baseada em evidências científicas atualizadas, ele vai atender essa mulher para que ela tenha um parto natural, sem intervenções desnecessárias, aplicando essas intervenções só em caso do limite de segurança do parto não está acontecendo como deveria, ele vai adorar a presença da doula, porque a mulher vai estar mais tranquila. Ele vai poder, por exemplo, a mulher está primeiro em contato com a doula, depois quando ela vai para o hospital, ela vai estar sendo acompanhada pela doula, pela obstetriz do plantão. Então o médico vai chegar a hora que ele tem que chegar, a hora que ele vai estar em ação realmente. A obstetriz é a antiga parteira? Antiga parteira, exatamente. Falava parteira, hoje nós falamos obstetriz. Exatamente. E a obstetriz, ela aceita bem a presença da doula ou se instala aí um processo competitivo? Não, as obstetrizes adoram as doulas também. Pelo sentido de, assim, a obstetriz ela vai fazer uma parte técnica do parto que a doula não faz. Então ela vai examinar a mulher.
ela vai aferir a pressão arterial, ela vai ouvir os batimentos do bebê, ela vai examinar a dilatação para ver se está evoluindo ou não. Só que a obstetriz, ela pode também se reservar esse lugar se a mulher está tranquila e ela tem, por exemplo, uma doula para fazer o alívio da dor, né, através dessas massagens, dessas compressas. Então, quando a equipe trabalha de forma multidisciplinar, com a presença da doula, obstetriz, obstetra, pediatra, eu acho que alivia para todo mundo, né? Cada um está no seu papel, ninguém invade o espaço uma equipe de ninguém. complementar. Exatamente, cada um no seu papel. Cada um no seu papel. E a mulher... Agora explica, Mariana, o que aconteceu? Que, de repente, houve um movimento contra as doulas. Em que sentido? O impedimento de algumas maternidades da presença da doula na sala de parto. E o argumento, a nota oficial que eu vi, é que era uma preservação da mãe e do recém-nascido até para prevenir a questão da infecção hospitalar, que é louvável, se for essa mesmo a razão. Mas depois houve um recuo, porque houve muita reação e pressão em cima de vocês, a categoria reagiu, e gestantes, né? Houve até passeata aqui na Avenida Paulista. Então eu pergunto a você, o que é que levou essas maternidades a investir contra o trabalho das doulas? Olha, são maternidades que têm uma taxa de cesariana altíssima, recordistas, eu ouso dizer recordistas mundiais. Porque se a gente está no país que tem o maior número de cesáreas do mundo, que é o Brasil, cesarianas eletivas, sem indicação ética nenhuma, né? A indicação geralmente é véspera de feriado, aumenta o número de cesáreas. As cesáreas de emergência, elas acontecem de segunda a sexta. É estranho, né? Não faz muito sentido. Essas maternidades, elas têm uma taxa de cesárea tão alta. Quando entra uma gestante para ter um parto natural, acompanhada de uma doula, causa um rebuliço lá dentro, porque você foge totalmente do protocolo do hospital. A doula chega com a gestante, ela não quer ficar deitada para fazer a cardiotocografia contínua, que é o exame que fica medindo as contrações junto com o batimento cardíaco do bebê. A gestante que chega com a doula, ela se informou na gestação e ela sabe que essa cardiotocografia não precisa ser feita de forma contínua. Ela não quer deitar porque ela sabe que não precisa e que isso altera o resultado. Então ela já começa a causar rebuliço na admissão dela do hospital. Imagina passar 12 horas com essa mulher dentro do hospital, o hospital tentando impor a ela um protocolo, né, que ela deveria se adaptar e ela sabendo que é o protocolo hospitalar que deve se adequar a ela. Então, a mulher que chega com a doula, na verdade, o problema ela está mais informada, ela tá muito informada. Ela está muito informada e ela está empoderada. Ela sabe que ela não é obrigada a aceitar. E não está sozinha. Exatamente, não está sozinha. Se ela tiver uma dúvida em algum momento, ela pode perguntar para a doula, né? A doula vai orientá-la, enfim. Então, o que acontece? Essas maternidades, elas têm uma taxa de, por exemplo, o grupo que promoveu, né? Ele tem uma taxa de 93% de cesarianas. Bom, mas recuou. E como é que ficou? As doulas estão trabalhando com liberdade na medida em que as suas pacientes queiram a presença de uma doula, ou essas maternidades recuaram da medida, entretanto, há limite ainda? Há limite, é uma limitação muito, muito severa. Eles estão fazendo um recadastramento. Eu acho que, como todo profissional que entra dentro de uma maternidade para trabalhar, ele deve ser cadastrado, com certeza, isso faz todo sentido. Porém, o que eles estão exigindo é que a doula seja ou enfermeira, ou fisioterapeuta, ou psicóloga, ou terapeuta. Isso não faz sentido nenhum. Qual é a formação da doula? A doula faz um curso de capacitação para virar doula. Sei, mas para fazer esse curso ela tem que ter o quê? Ela tem alguns pré-requisitos muito básicos. O fundamental e o colegial completo, o ensino médio completo. Exatamente. Ela tem que ter, ela não vai desenvolver nenhuma atividade técnica no parto. E um curso específico para a função. Para a função um curso de doula. Técnico. Exatamente, em que ela vai ter aula, por exemplo, de quais massagens são essas, ela vai ter aula de fisiologia do parto, ela vai ter aula de ética, inclusive de como se posicionar diante dessa equipe. Essas escolas são regulamentadas, esses cursos? São grupos que se organizaram, né, que são centros, na verdade, que oferecem suporte para a mulher gestante, para o casal gestante. Então, no Brasil, a gente tem atualmente
3 locais privados que oferecem esse curso. Mas o curso de formação de doula, ele é oferecido pelas prefeituras das cidades, pelas secretarias de saúde, para que se formem doulas voluntárias para atender no Sistema Único de Saúde. Reconhecimento da importância. Exatamente. Não tem nenhum protocolo médico, nenhum protocolo de órgão regulador de assistência à obstétrica que você vai pegar e ele vai falar mal da doula. Ele vai dizer que a doula tem efeitos colaterais, como uma analgesia, por exemplo, como um medicamento. Não, a doula é conceituar. Bom, encerrando, vocês estão planejando uma estratégia, existe aí uma logística na defesa da liberdade de atuação da doula e do direito de poder trabalhar, que a regulamentação saia logo, porque isso fortalece. Existe uma atuação assim através da sua associação? Sim, sim. A ADOSP, ela foi fundada no ano passado, que é a Associação das Doulas de São Paulo. Assim como no Brasil todo, muitas mulheres estão se organizando para formar suas associações. A gente está batalhando toda essa questão da regulamentação, mas o principal, né, a gente não deixa de estar em contato com as mulheres para que elas estejam orientadas. E eu desejo a vocês muito boa sorte. Muito obrigada. Que prossigam nessa luta para, como todo profissional, tenham o seu direito de trabalhar e, na sua eficiência, colaborar para esse momento que é tão importante na vida das pessoas. Com certeza. Né? A hora que se tem um filho. Exatamente. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada.